Cadê o Theo Cury para a gente continuar olhando para esse personagem que a tendência, Theo, a gente está vendo, né? Outras pessoas estão sendo arroladas nessa investigação. A polícia está dando sinais de que não vai desistir de punir cada uma delas que tenha ajudado o agora ex, porque teve o mandato cassado, perdeu o mandato por decisão da mesa, o ex-deputado federal, o Alexandre Ramagem, a sair do país, né, a se tornar, portanto, ser considerado um foragido, mesmo tendo uma condenação de 16 anos. Condenação decidida pelo Supremo Tribunal Federal por participação na trama golpista. Theo, muita coisa vai acontecer ainda a partir do avanço dessas investigações. Tem o pedido de extradição, os esforços que o ministro Alexandre de Moraes direciona à Polícia Federal, Interpol, tratativas com o governo americano para tentar trazer o Ramagem de volta e fazê-lo cumprir a pena aqui no Brasil. Mas eu queria entender o quão difícil pode ser para a situação do Ramagem essas novas revelações. Se essas revelações sobre a forma como ele saiu do país, as ajudas que ele conseguiu, quem são essas pessoas, têm potencial de complicar a situação dele no exterior. Vale a lembrança, Theo, que ele está se apoiando no governo americano, acreditando que o governo vai lhe dar respaldo, porque o governo americano ele só faz a extradição, né, de um estrangeiro quando o crime pelo qual ele responde no país de origem existe na legislação americana. Não é o caso, né, dos crimes que foram cometidos pelo Alexandre Ramagem, né? Então, ele está se valendo disso para tentar não ser extraditado e ficar no país. É isso, você vai no ponto de maneira crucial, porque ao mesmo tempo em que pode sim complicar a situação dele, a forma como ele deixa o Brasil e foge para os Estados Unidos, ao mesmo tempo tem que ver no conteúdo qual que é o impacto dessas condenações dele impostas pela justiça brasileira lá nos Estados Unidos, porque pode não ter, e aí ele se escora nisso para continuar nos Estados Unidos, que é a crença de que não será extraditado, levando em consideração os valores e o que pensa o governo norte-americano e a justiça dos Estados Unidos, que impediria esse eventual retorno dele para o Brasil pelos meios legais, por meio de um processo, por exemplo, de extradição. Então, a forma como ele sai complica a situação dele, pode complicar, mas ao mesmo tempo, no mérito, é difícil que haja uma abertura de um processo de extradição. Isso está sendo encaminhado. Importante deixar claro, o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão e comunicou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente trouxe essa informação aqui quando essa decisão foi dada pelo ministro, para dar início aos trâmites legais para o processo de extradição. O governo brasileiro não vai deixar de requerer a extradição do Alexandre Ramagem. O que vai mudar tudo é se os Estados Unidos vão concordar ou não com a abertura desse processo e se vão colaborar para encaminhar esse processo de extradição do ex-deputado federal. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes por crimes que dizem respeito à tentativa de golpe. Alguns dos crimes foram retirados pela Câmara dos Deputados. É uma atribuição do plenário da Câmara, a partir do momento em que há uma condenação de um parlamentar, ver quais crimes que poderiam ser retirados ou não, a depender do prazo, do lapso temporal em que esses crimes foram cometidos, se antes de ele ter sido tomado posse como diplomado deputado federal ou depois. Essa que foi a diferença para alguns crimes caírem e outros crimes não. Depois disso, com a condenação dele, o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais recursos cabíveis para serem apresentados nem para serem analisados pelos ministros do Supremo, o Supremo encaminhou à Câmara dos Deputados a decisão e a Câmara acabou declarando a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, que deixa de ser parlamentar pelo PL do Rio de Janeiro.
suplente é quem assume, nesse caso da vacância dele. Ele está inelegível porque ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, não pode mais disputar eleições enquanto durar essa condenação, mais o acréscimo do tempo da inelegibilidade. Então a grande questão agora é, vai conseguir continuar nos Estados Unidos ou não? Por conta não só da forma como deixou o país, mas principalmente, esse é o ponto principal, quais que são as convergências entre a legislação norte-americana e a legislação brasileira que propiciam o avanço do processo de extradição dele dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Não é por falta de tentativa do Brasil, porque o governo brasileiro já foi instado a iniciar esse trâmite pelo ministro Alexandre de Moraes. Tainá.